ouvintes da Rádio EBFN, sejam todos muito bem-vindos a mais um Camisa 10, o programa de entrevistas esportivas de Santa Maria e região. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, da Central Técnica, Clenilson Oliveira, e da supervisão a professora e jornalista Glaíse Palma. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estou com um dos destaques do Inter de Santa Maria na divisão de acesso 2025, Júlio Simas. Agradecer a tua participação. Muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista pra gente aqui no Camisa 10. E vamos começar pelo início, né? Como que foi teu início na trajetória esportiva? Se teu sonho sempre foi ser jogador de futebol, se tu passou, né, por algum outro esporte, seja futsal, futebol 7, e se tu já pensou em alguma outra coisa além de ser atleta. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte do programa Camisa 10. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou o Júlio Simas, tenho 23 anos, atualmente atleta do Inter de Santa Maria, fiz parte do acesso. E respondendo a sua pergunta, eu comecei no futsal desde muito cedo, acho que eu tinha 4, 5 anos. Meu pai me incentivou muito nessa trajetória, ele que me levava pro futebol dele, ele que me levava pros jogos dele. E então essa trajetória iniciou muito cedo com ele, me incentivando muito. E eu comecei jogando futsal, joguei até uns 13, 14 anos. A partir dali eu migrei pro campo, onde eu comecei minha trajetória em escolinhas, lá em Joinville, até eu chegar hoje aqui. Mas o principal fator de eu ter começado a jogar foi o meu pai, que sempre me incentivou muito. Então ele que faz parte dessa trajetória. Essa questão do futsal de Santa Catarina tem um campeonato muito forte, né? O estadual de lá, os times, o Jaraguá também, tem a questão da rivalidade lá. Antes da gente passar, né, pra parte do Inter de Santa Maria e para outros clubes, não sei se tu pode falar, né? Mas o GEC era teu clube da infância, o Joinville, no caso do 11, que teve, mas hoje em dia tá em séries mais abaixo. Nem sei se... Acho que tá com divisão, né? Eu acabei não pesquisando sobre, mas não faz muito tempo que não tá na Série A. Sim. Essa parte do meu amor pelo esporte, pelo futebol, também é muito geracional, como eu disse, do meu pai, porque além de ele me levar para jogar com ele me levava no Joinville, né? No Jack de Campo. Então, é um amor que meio que passou de família, assim. A gente viu a trajetória do Joinville saindo sem divisão até chegar na Série A do Brasileiro, e até cair, ficar sem divisão, e agora retornou de novo para a Série D do Brasileiro. Então, querendo ou não, a gente tem um amor pela cidade, um amor pelo clube, que é inevitável por viver tantos anos lá e acompanhar essa trajetória do Joinville. Sim, sim. E que idade que tu começou a levar mais sério, né? E viu, tu ou teu pai viram que tinha potencial para virar um jogador profissional? Tipo, tu falou, não, agora antes levava em escolinha e coisa, mas agora vamos levar isso a sério, quem sabe sair uma carreira daí. Então, uma história engraçada, porque eu fui morar com a minha mãe numa cidade de praia chamada Balneário Barra do Sul, que fica perto de Joinville, uns 40 minutos. E eu fui morar com ela, fiquei um tempo morando lá, só que lá, infelizmente, eu não via projeção assim de carreira, porque eu tinha uns 13 para 14 anos, e eu via que o futebol lá não ia evoluir. Porque tem bastante parte esportiva para as crianças, para não ficar na rua, assim, mas não é aquele algo profissional, assim mesmo, sabe? Então, eu percebi que não ia dar em nada, foi uma iniciativa minha mesmo. Acabei conversando com meu pai, perguntando o que ele achava, e eu fui para Joinville buscar novos ares, buscar algo que desde então eu sempre soube que eu queria, né? Desde pequeno eu tinha essa certeza do que eu queria fazer na minha vida, nunca tive um plano B, sempre foi meu único plano A, e graças a Deus tá se encaminhando bem. Mas eu digo assim, engraçado, porque a partir dali que meio que foi uma virada de chave pra mim, onde eu comecei a realmente viver o futebol, né? Morava em Joinville, então o meu pai trabalhava direto, eu tinha que me virar, às vezes saía de casa, dava 40 minutos, 1 hora indo treinar de bike, daí treinava, voltava, todo dia essa correria. Mas foi a partir desse momento que eu decidi realmente que era aquilo que eu queria pra minha vida. Mas, como eu disse, desde pequeno, tudo que... Às vezes a madrinha perguntava, né? O que tu quer de presente? Bola de futebol, chuteira. Sempre foi nesse modelo. Então, essa foi a minha virada de chave. E desde de criança eu sempre tive somente esse plano. A ideia sempre foi o futebol. Nunca passou por outro esporte sem ser ligado a futebol, futsal e coisa. Só
Não, assim, na escola a gente brincava até, joguei escolares, outras modalidades, mas futebol sempre foi a minha única paixão. Tu já passou por outra posição jogando no campo antes de ser volante? Então, eu comecei como lateral direito, né? Lateral direito, aí joguei na lateral esquerda também, quando precisava, joguei de meia. E em Joinville, quando tava numa escolinha, um treinador me descobriu como volante. Então, a partir dali, foquei mais como volante mesmo, e até mesmo como você disse, né, Miguel? Esse ano foi a primeira vez atuando como zagueiro, no clube anterior que eu estava, no 15 de Jaú. E a partir dali, quando eu cheguei aqui no Inter de Santa Maria, o Bruno, com esse entendimento tático, com essa voluntariedade que ele dá para nós atletas, né? De a gente poder entender o jogo de uma melhor forma, taticamente, até fisicamente, entender o jogo mesmo, aquilo que ele pede. Eu acabei desenvolvendo outras funções dentro do campeonato, que foi muito importante para mim, para o meu crescimento individual, né? Isso do Bruno Coutinho, a gente já entra nessa parte do técnico. Eu sempre, quando ele foi anunciado, eu gostei muito do nome dele. Ele conseguiu acesso e o título ano passado com o Monção. Esse ano bateu na trave o título, mas o acesso mais uma vez com o Inter de Santa Maria. Tu vê que ele é diferente nesse quesito técnico. Tu é um jogador jovem, não passou por alguns clubes, tem uma experiência, já uma bagagem, mas ele também é um técnico novo, né? Ele é um técnico jovem, Sim. comparado à idade dos outros técnicos, mas já tem uma boa carreira aqui no Rio Grande do Sul. Tu vê que ele tem uma qualidade diferente dos demais, pensando no jogo. Cara, eu falo e falo abertamente até que ele foi o melhor treinador que eu já trabalhei até esse momento, né, da minha carreira. E eu vejo que ele é muito promissor, assim, porque ele tem poucos anos de carreira como treinador, né? Ele é um jovem treinador, mas ele é muito sábio, assim, em todas as partes, né? Ele é um cara completo, porque ele tem o diálogo do jogador, ele é um cara honesto, de caráter, ele tem, tipo assim, o sangue nos olhos de querer vencer e tem uma personalidade, tanto que quando ele chegou aqui em Santa Maria, ele falou que o nosso time era o melhor time da divisão, né? Sim. Logo no início, isso trouxe um pouco de uma pressão boa para nós, né? Então, ele é um cara que eu admiro muito pelo trabalho dele e pela vontade que ele tem de vencer. Sim, sim, ele já chega, já chama responsabilidade, é Sim, aquela, né, a gente vê muito o Renato, eu confio no meu grupo, ele falou que confiava no grupo dele e deu tudo certo. E ele teve uma ideia de jogo desde o início, de sim, pressão e um futebol mais ofensivo e deu certo. Isso foi muito importante. sim. No dia a dia, dentro do clube ali, o clima em si, claro, tu já jogou com o Tairone antes, né, no 15 Sim, de no Jaú. 15. Aí, como é que era o clima entre os jogadores, comissão técnica, como é que foi essa campanha, né? Porque a gente sabe, a equipe tinha qualidade, mas não adianta você ter qualidade e não funcionar como um esquema. Como é que foi essa odisseia que foi pegar o Inter, não quebrado, mas o Inter em si, depois de uma grande decepção do ano passado e agora conseguir esse triunfo e entrar na história do clube? Cara, eu acho que eles foram muito assertivos nas contratações, né? Que passou pela diretoria, pela comissão, pelo staff, enfim. Porque eles trouxeram os jogadores com um único propósito. Foi coisa que a gente comentou entre nós mesmos, né? Que a gente não tinha uma desavença no grupo, a gente não tinha pessoal festeiro, assim, né? Claro, no momento certo, cada um vive a sua vida da maneira que tem que ser vivida, mas, assim, a gente não desfocou em nenhum momento do nosso único objetivo. E esse único objetivo tornou a gente uma grande família, porque a gente, às vezes, não vai com a cara de um ou de outro, né? Mas aqui dentro do nosso grupo eu não via isso. Eu via, tipo assim, sempre um olhar sincero, um olhar de homens de caráter mesmo, buscando o melhor para si, para sua família e, consequentemente, para todos, né? Que estavam ali envolvidos. Então, acho que essa parceria, essa vontade de vencer, que primeiro passou pela diretoria, pela comissão do Bruno, como eu já disse, né? Anteriormente, refletiu para nós atletas. E desde o dia que eu pisei aqui em Santa Maria, eu tive uma paz, porque parece que era algo natural, sabe? Não era algo forçado, dizendo, a gente vai subir, querendo forjar nossa mente para acreditar em algo. Era algo natural. Então a gente tinha essa paz dentro de nós e essa certeza que as coisas iam acontecer como aconteceram. Sim, sim, a gente até falava disso daí quando o Inter jogava bem, mesmo com pressão, e quando ou tava com o placar na frente, ou até mesmo a questão da final fica muito aquele gosto pelos gols bobos tomados, digamos assim, Sim, e dava para ter ganhado o Novo Hamburgo, porque joga melhor em muitos momentos e o clube consegue jogar muito bem, né? Tem o time
não só quando tá sob pressão, mas quando vê que o time tá leve, é outro nível do futebol na divisão de acesso. Mas antes de entrar em si, nessa parte mais do Inter, o Tyrone tem alguma coisa a ver com a tua vinda pra cá? Sim, sim, foi ele que fez Ele que abriu as portas, né? Podemos dizer assim. Eu falo que ele foi um cara enviado por Deus, porque a gente passou por momentos difíceis lá no 15, né? E em meio a essa causa de dificuldade, a gente se abraçou lá e ele viu algo diferente em mim, como atleta, como pessoa. E tanto que ele fala que talvez eu fui uma das únicas indicações de atleta que ele deu até hoje, né? E eu sou muito grato a ele por isso, porque se não fosse por ele, não estaria vivendo o que eu tô vivendo aqui no Inter. Eu também sou grato ao Tyrone, porque sou abertamente um grande fã do teu futebol. Isso é até um problema pra ti, porque antes do fim da fase preliminar, teve a questão da seleção do campeonato, a gente estava conversando entre amigos, e eu tenho um amigo da cidade onde eu não venho, que é formigueiro, a gente só fala de futebol e futsal o dia inteiro. Aí eu falei, pô, pra mim o melhor jogador até aqui, em quesito eu gostei de ver jogar, é o Júlio Simas, porque ele marca, ele ataca, ele tem um bom passe, e eu sou muito fã da posição meio-campista volante, que eu mais sou fã do futebol. E aí deu 2 semanas, tu machucou o joelho. Depois eu falar isso aí. Eu sou famoso por zicar as pessoas, né? Aí Tyrone, capitão do clube, que nem tu falou no 15, né? No 15 teve aquele momento, teve um atleta que faleceu, não foi? Durante Sim, a Gabriel campanha. Popó. Teve altos e baixos. Eu lembro do Tyrone postar isso aí, porque eu já seguia ele na época, por causa da Sim. temporada passada. E fica os pesares aqui. E agora a indicação do capitão trouxe um jogador que foi fundamental. E se acharam, né? Jogando naquele meio campo ali. Tu, o Mossoró, o Lion, o Vitor Júnior também. É que o Vitor Júnior não joga tanto na parte da marcação. Santana. Mas Matheus Santana sendo Marcos. 5 de Marcos. O Vitor Júnior, que apesar de não ser um jogador de marcação, o velhinho corre o campo inteiro. Sim. Sem parar. É coisa de louco. E como é que foi jogar ao lado desses caras, né? Fazer esse meio-campo que foi muito povoado muitas vezes e com gás, né? Um meio-campo que dá o gás a todo momento. Sim, é bom jogar com caras de alto nível assim, porque nunca deixa você cair, né? E tu pensa assim, pô, claro que cada um tem um pensamento, mas dizendo no modo geral, assim, eu digo que, pô, não posso deixar cair porque ele vai roubar a minha posição. Então, uma briga sadia que ao mesmo tempo faz você elevar o seu nível, né? Então, foi algo muito bom também pra minha evolução, porque quando a gente trabalha ao lado de pessoas boas, assim, a gente acaba evoluindo também, né? E em relação a jogar ao lado desses caras, principalmente do Vitor ali, eu até falei pra ele, meu pai é botafoguense, né? Então, eu acompanhei um pouco o Vitor também nessa... Eu lembro dele um pouco no Corinthians, lembro um pouco no Botafogo, assim, porque eu era novo, então, mais novo. Então eu acabo lembrando só mais do nome dele, mas a gente tem ele como uma referência até. Vou contar algo aqui que eu acho que fez a gente chegar nesse acesso que a gente merecia. A gente tava lá no jogo de Veranópolis, jogo de ida da semi, né, do acesso. Isso. E ver o Vitor chorando, assim, falando que... expressando o sentimento dele. E assim, por ele ser um cara que tão viveu tantas coisas no futebol, a gente pensa assim, caramba, se ele tá se importando com o acesso, imagina a gente, né? Então é algo inspirador mesmo, por ele estar com a idade que ele tá e ainda tá correndo desse jeito que você disse. Sim, sim. Ele veio aqui uma vez, no início da campanha, ele deu uma entrevista pra gente, e dá pra ver que é um cara muito coração. Sim. E que, sim, mesmo com 38 anos, se entregou pelo clube. Ano passado foi um carrasco, ele fez um pênalti, fez um gol de pênalti contra o Inter na semifinal, quando ele tava pelo Pelotas. E agora veio, comprou a ideia, usou a camisa 10 e fez gol, daí foi fazer um gol na final. Infelizmente, daí não veio o resultado. E tu falou, né? Tu tem 23 anos, faz aniversário agora sábado. Sábado agora. Vai ter um ano mais velho que eu só, pra tu ver só. E tu já passou por alguns clubes. Tu passou pelo próprio Jack, né? Que a gente tinha falado. O 15 de Jaú de São Paulo. Ipatinga, em Minas Gerais. E agora tu tá no Inter de Santa Maria. Renovou. Um dos primeiros até a confirmação da renovação pro ano que vem. Te perguntar se tu sentiu muita diferença da primeira vez que saiu de Santa Catarina. Se tem alguma diferença, não
cultural, claro que tem. Tanto que a gente chegou aqui, tu não entendeu uma gíria que eu usei. Sim, cada lugar tem a sua cultura, né? Sim, mas o estilo de jogo de São Paulo, Minas Gerais e próprio Santa Catarina e agora Rio Grande do Sul, se tu vê que tem alguma diferença no estilo de jogo, né? A cultura dentro e fora de campo. Cara, só completando um pouco ali antes, né? Você disse do gol do Vitor. Eu falei com o Gilson esses dias, né? No programa dele. E a gente tava falando da força do elenco. O que é a força do elenco? Eu até tava relembrando. O primeiro gol do campeonato foi do Tyrone e ele não fez mais gol depois. O gol do nosso acesso foi do Alan Baldi, lateral esquerdo, pisando na área. O Leilon fez um gol saindo do banco, entrando e fazendo gol contra o Santa Cruz, que a gente venceu por 1-0 em casa. E o nosso último gol do campeonato foi o gol do nosso camisa 10, o Vitor, que até então não tinha feito gol. Então isso mostra a força, né, do nosso elenco. A rodagem de gols, como todo mundo participa do esquema. Sim, e quão importante isso é, né? Mas agora, respondendo sua pergunta, como você disse, passei por esses lugares e é nítido, assim, a diferença. Mas eu digo muito aqui na divisão de acesso por condição dos campos, né? Porque nessa época chove muito. Então eu acho que isso acaba dificultando muito o jogo. Ele fica mais aguerrido, não fica um jogo tanto de posse. Por mais que a nossa equipe fosse uma equipe que gosta de trabalhar bola, enfim. Mas eu acho que a condição do campo acaba atrapalhando um pouco. Porque eu achei que tem bastante jogadores de qualidade, assim, né? Não só no nosso elenco, quanto nos outros também. Mas é um campeonato mais intenso, sim, mais aguerrido do que os outros que eu joguei, até o de Minas mesmo. Eu acho que é um campeonato mais, como é que eu posso dizer, mais cadenciado, assim, não tanto intenso, Vocês sabe? ainda jogaram contra o Atlético Mineiro, né? Sim. Tirando essas equipes, assim, é mais nivelado o resto, né? Sim. O resto das outras equipes. Então, eu acredito que seja um campeonato mais intenso e aguerrido mesmo. Não tirando a parte técnica, né? Sim. Também não tirando o mérito dos jogadores que são bem técnicos, como eu disse. Sim, o Rio Grande do Sul no interior tem muito esse problema de... Esse ano foi menos ainda. No passado, posso te dizer que teve gramados bem piores. Esse ano, acho que deu uma conscientizada. O próprio Inter de Santa Maria melhorou o seu gramado. E sem contar o Inter de Santa Maria, né? Que é um clube do interior. Ficou muito tempo sem a primeira divisão. Graças a Deus voltou agora. Outro clube desses que tu passou, que tu também sentiu a parte da torcida. Antes da gente falar sobre a torcida do Inter, que é muito importante. Outro clube de massa. Qual o que mais te marcou na tua carreira até aqui? Cara, o que mais marcou, sem sombra de dúvidas, foi aqui o Inter, né? Sim, mas por esse amor, né? Por essa cidade, dos torcedores, enfim. Mas a torcida do Ipatinga é uma torcida também apaixonada, assim, só que vive um momento difícil o clube. Então, acaba complicando um pouco, mas eles estavam lá nos apoiando também. E do interior de São Paulo, eu joguei no Taquaritinga, que também tem uma torcida muito apaixonada. Principalmente os torcedores... como é que fala? A torcida organizada. Ah, sim. Principalmente eles são muito apaixonados assim pelo clube e onde a gente ia, eles iam também, jogo fora, jogo em casa. Então, esses foram clubes com mais torcida. No Joinville eu acabei jogando só na base, né? No Sub-20. A Copinha e o Catarinense Sub-20. Mas lá também eles são bem, bem apaixonados. Agora, entrando nessa parte do Inter, né? Tu chega no início da temporada... Tu, na fase de grupos ali, que é um grupo só, tu se destaca muito na equipe, pelas características que eu já havia falado anteriormente, joga muito bem. Tem um momento que a torcida já teve inúmeros jogos lotando mesmo na fase de grupos, mas teve momentos que a torcida comprou a ideia absurdamente. Eu lembro dos jogos de noite com o telefone desligado, virada do Inter e tudo mais. Como é que foi jogar com uma torcida dessa, fanáticos da Baixada, que não para quieta um minuto cantando, e fazer parte dessa história desse clube agora, né? Porque são 14 anos sem jogar a primeira divisão, agora vai jogar. Como é que foi chegar, cair nas graças da torcida? E desde que eu comecei a acompanhar a parte da torcida, porque eu entrei, aí eu não queria me ligar tanto na torcida porque era trabalho. Mas eu falei, não adianta, eu tô trabalhando pro clube e também sou torcedor, então vamos nessa. E tu, o Jarro, o Bruno Coutinho e o Tyrone também, a gente entra nessa questão que desde a metade assim do campeonato, e principalmente quando veio o acesso, já falavam, tem que renovar, todo mundo pedindo a tua renovação e foi rápido até, né? Tu renovou, como é que foi esse tempo em si de jogar, cair nas graças, jogar com essa torcida e fazer parte de um clube tão
tão novo, né? Tu tem 23 anos e já faz parte da torcida de um clube. Então, primeiro sobre a torcida, né? Sou muito grato a Deus por poder fazer parte desse elenco, poder fazer parte desse acesso após 14 anos, né? Como eu sempre digo, esse clube não merece estar na divisão de acesso, tem que estar na primeira divisão do estadual, primeira divisão, e subir de divisões, né, nacionais, porque o Inter merece pelo trabalho que vem sendo feito da diretoria e, como você diz, dessa torcida apaixonada que me recebeu também, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Até aqui foi meu melhor momento na carreira, consegui fazer gols, consegui jogar bem, atuar em várias posições, que também, como eu disse, foi um crescimento muito grande para mim, individualmente falando. Tive bons números, então isso tudo facilita para que a torcida corresponda, né? Sim. Não só comigo, mas com o grupo também, como a gente vinha fazendo bons jogos, vinha vencendo, e dentro da Baixada a gente não perdeu nenhum jogo, então acho que isso vem chamando a torcida. Mas já logo na estreia, no amistoso até eu já me impressionei, porque eu percebi que os caras eram realmente apaixonados, né? Uma torcida de interior, ter tanta gente assim no amistoso e da forma que eles estavam torcendo. Então isso com certeza mexe com a gente quando a gente pisa dentro de campo, já sente aquela atmosfera diferente que joga a gente lá pra cima. Tanto que quando a gente tem o primeiro jogo de ida das quartas contra o Bagé, a gente empata. E ao nosso ver, a gente falou, cara, na Baixada a gente decide, como foi, sempre foi, né? Então, esse sentimento de realmente estar em casa, porque muitas vezes esse fator de jogar em casa, como eu já joguei em outros clubes que você mencionou anteriormente, não tinha torcida. Então, isso faz uma diferença mesmo, não, já entra naquele clima pilhado, entendendo que onde tu tá, né? Tu tá representando uma camisa que tem torcida, tem uma nação torcendo, então tem que fazer o teu melhor. E a segunda pergunta que você fez foi sobre o meu contrato, né? Sim. O meu contrato já renovaria automaticamente se a gente subisse. Então, por isso que talvez foi tão rápido. Ah, tá. Eu não sabia dessa cláusula, Sim. Mas ainda bem que largaram ela. Bom para o advogado que fez o contrato. Parabéns para ele. E já como renovou, qual é que é a expectativa? Qual que é a expectativa para 2026? A expectativa para a Série A? Tu já jogou Série A em outros campeonatos, né? Que a gente falou, enfrentou o Atlético Sim. Mineiro, mas agora tu tem tudo para ter uma grande sequência na Série A do Gauchão, vai enfrentar um jogo em casa e outro fora dupla Grenal, tem Juventude, Caxias, então... E sem contar que tu vai estar com companheiros também da divisão de acesso, como o próprio Jarro e o Bruno Coutinho também, que já conhece teu estilo de jogo, vai continuar na Casa Mata. Como é que é a expectativa, como é que tá... Claro, agora... Abaixou a ânsia, mas tu já pensa lá em janeiro, quando começa o Campeonato Gaúcho? Claro, inclusive eu tô aqui na cidade ainda porque eu tô terminando de fazer o tratamento pro meu joelho, né? O tratamento conservador. Graças a Deus não precisei operar. Mas tô continuando fazendo tratamento já pensando em 2026, que eu ainda não sei aquilo que o clube imagina, né? Porque tá o Chiquinho, Pedro, enfim, o Bruno ainda não retornou, né? Mas eles estão nessa correria de contratação, enfim, como você já sabe. Então ainda não sei muito bem o planejamento do clube, mas eu acredito que seja conseguir uma vaga na Série D para 2027, né? Então esse é o meu principal pensamento, estar junto com o clube nesse único propósito que, como a gente teve nesse ano de único propósito de subir o clube, acredito que seja de, entre aspas, subir também para uma divisão nacional, né? Então esse vai ser meu papel aqui, tentar ajudar o Inter e consecutivamente abrir portas. Isso mesmo, se manter também na Série A, que é. Sim. E se disputar uma Série D é um grande... O Pedro Della Páscoa até falou isso daí. Já falando, aproveitando esse gancho do Pedro Della Páscoa, como é que é a relação com o Chiquinho e com o Pedro? O Pedro pra mim é um cara unânime, né? Eu sou um grande fã dele, é um cara muito gente boa, além pelo trabalho que ele fez nesse clube. Então, como é que é a relação com eles no dia a dia? Cara, o Chiquinho virou meu irmão em Cristo, né, que a gente fala, porque a gente acaba conduzindo a célula que a gente faz com os meninos lá no clube e acabou virando mais um amigo mesmo, um irmão em Cristo, como eu disse, mas sempre com respeito, né, sempre com o pé no chão, porque pra gente não ultrapassar limites, né, e entendendo que ele é o diretor do clube, então a gente não pode ultrapassar os limites. Com o profissional. Sim, amigo até certo ponto, né. E em relação ao Pedro, é um cara que a gente vê de vez em quando ali no clube, que ele viaja com a gente. Ele é sempre
aberto para conversas, mas a gente também acaba respeitando mais por ele ser o presidente do clube, logicamente, né? Mas é um cara muito do bem, um cara que tá sempre pensando em prol do clube, em prol das pessoas. E já pegando esse gancho, né? Dizer que, cara, aqui nesse clube eles são muito humanos, assim, porque eles se preocupam não só com o futebol, não só com o externo, mas sim com aquilo que se passa com a gente também. Então, eu acho que isso que faz ser tão gostoso trabalhar aqui no Inter, porque eles se preocupam verdadeiramente com a gente. Então, eles são caras excepcionais mesmo e com certeza estão dando o seu melhor pelo clube. Sim, sim. O Pedro, que nem tu falou, né? Ele é um cara que ele atende todo mundo. Qualquer pessoa que passar ali no Inter, mesmo ele sendo presidente, ele para dar uma atenção. Sim, Acho que até demais, porque é incrível como ele tem coisa pra fazer e ele tá sempre. Eu não sei como é que o dia dele tem só 24 horas, porque deveria ter mais o, no trabalho que ele faz. Eu separei uma pergunta mais pessoal no quesito de jogo, que é nessa divisão de acesso eu vi tu usando uma chuteira da Adidas, F250, uhum. e depois eu vi tu usando uma Tiempo, num jogo que tava no banco por causa da lesão. Se tu tem alguma preferência por modelo, por marca, e o porquê da alternância de chuteira. Cara, na verdade, a minha preferência é Mizuno, né? Mas tá caro pra caramba, então acabo. Tô até pensando em comprar a próxima temporada, né? Mas a Champa ela tem a trava arredondada, então Sim. geralmente eu usava quando o campo tava mais seco. E a Adidas ela tem a trava mais quadriculada, então eu preferi usar quando o campo tava mais molhado, porque eu não tenho trava de ferro, né? É uma opção minha também, prefiro não ter. Mas é realmente mais por isso que eu acabo achando que a trava quadriculada ela pode ser mais pendente assim para torção, sei lá. É algo meu mesmo, então eu prefiro trava redonda. Sim, sim. Tu que nem tu falou, né? Não dá pra prever o futuro, mas tu é um cara que tem 23 anos, então tem uma carreira toda pela frente. Tu já pensou em algum futuro jogando um time de Série B ou principalmente um time de Série A? Ou quem sabe fazer uma carreira, pegar voos internacionais, sair do país pra jogar, que nem o Vitor Júnior. O Vitor Júnior, ele tem uma carreira muito bonita, ele foi campeão croata no Dinamo Zagreb e também jogou um bom tempo no Japão. São culturas completamente diferentes e Sim. se tu tem esse desejo de poder respirar ares europeus, digamos assim, para jogar bola por lá. Então, acho que todo jogador de futebol almeja coisas grandes, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Que a gente tem que sonhar alto. Então, como eu já disse também uma vez, eu sonho em jogar na seleção, sonho em jogar em grandes clubes da Europa, em Série A do Brasileiro. E é isso que me motiva a cada dia, porque sem sonhos, sem ambições, eu acho que a gente tá no esporte errado, né? Se a gente não tem esses sonhos e essas ambições, ainda mais como você disse, por eu ser novo. Então, eu acredito muito naquilo que eu planto, naquilo que eu trabalho, né? E aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, eu sempre dou o meu melhor para, se Deus quiser, um dia conseguir alcançar meus objetivos. Tu fala sobre essa parte de plantar e colher. Como é que é o dia a dia do clube de treinamento? Eu perguntei, acho que para um dos nutricionistas do clube mesmo, como é que é a estrutura ali do Inter de Santa Maria. Eu conheço algumas coisas, porque eu tô lá por dentro já faz um tempo, mas eu não sei como é que é o dia a dia, se vocês almoçam, jantam no clube, Uhum. o calendário de treinos também, como é que é. Então, a pré-temporada é um pouco difícil dizer porque varia muito, né? Às vezes são 2 períodos de treino, às vezes não. Eu vou falar mais relacionado a quando a gente estava na Sim. temporada mesmo. Por exemplo, quando era jogo durante só o final de semana, né? Teria a semana inteira para trabalhar. Tem a opção de, se o treino for à tarde, geralmente a gente tinha treino uma vez na semana, que eram 2 turnos, né? Quando é semana cheia. A gente treinava de manhã, daí tem alimentação no clube, tem café da manhã, almoço e a janta. Aí é opcional, quando é semana de treinamento. Só é obrigatório em dia de jogo. Por exemplo, a gente joga domingo, é obrigatório a janta e o almoço no sábado no clube, Uhum. para todo mundo ter a mesma alimentação. E daí depende, tem a parte física com o Henrique, com o Bruno, o aquecimento, depois a gente vai pro campo. E daí tem a parte com, às vezes, com auxiliar, às vezes é direto com o Bruno no campo mesmo. Mas também ressaltar sobre o Henrique e o Bruno, que fizeram um excelente trabalho na preparação física. O Chico e o Gabriel na parte de fisioterapia. Enfim, é difícil a gente ficar
citando nomes assim, porque a gente acaba esquecendo de alguém, mas eu acho que esse externo, acho não, tenho certeza, né? Que o externo, às vezes as pessoas que não aparecem muito são tão fundamentais quanto nós que somos os protagonistas, né? Sim. Porque sem eles a gente não teria essas condições. O Rodrigo da cozinha, junto com a tia, a Sônia, o Marcão, o Zóio, o Bolinho, o Charles, enfim, muita gente que tá por trás dos bastidores que fez muito e muito mesmo por a gente ter conseguido esse acesso. Depois do acesso, né? A gente sabe que é um cara da igreja, né? Então, é um cara mais reservado. Mas depois do acesso, assim, não, eu bato na tecla, tanto do grupo, que essa coisa de depois jogar a final sem ter foco. Eu não compro essa ideia, ou Uhum. não, largaram de mão. Eu falei, não, os caras estão focados, mas tem a comemoração, que nem teve o churrasco no meio do campo, Sim. merecidíssimo, que é muito massa aquela cena do churrasco no meio do campo. Mas depois do acesso, tipo, tirou um peso das costas, principalmente comparado a, Uhum. tipo, claro, o foco ele é assustador durante toda a temporada, mas depois do acesso, tipo, falou, agora dá pra dar uma respirada, a gente conseguiu o que queria, e não depois do acesso, mas se na época da temporada vocês se privam de alguma coisa, aquele dia eu fui jogar um futsal, eu tava jogando futevôlei. Uhum. Se você chegou a ser privado disso daí quando tá em época da temporada, ou dá tempo de ter um lazer? Não tô dizendo em festa, mas que nem o futevôlei mesmo é Sim. um esporte até. Cara, então, durante a competição é muito difícil, assim, a gente conseguir, porque quando tem a folga é um descanso de um jogo pro outro que a gente não vai mais ter esse tempo para recuperar. Então a gente acaba não fazendo nada porque até para não machucar, enfim. E a gente acaba se cuidando muito mais, né? Mas como você mesmo disse, acho que foi mais um modo de extravasar esses dias que a gente aproveitou ali fazendo churrasco, indo na pizzaria. Quem gosta de sair, saiu também. Não foi um desfoque, podemos dizer assim, na final. Foi mais algo para extravasar mesmo, porque era um peso que não era nosso, porque a gente chegou aqui depois de 14 anos, como você disse anteriormente, e carregando esse peso que eram de gerações passadas, porque não era nosso peso, mas quando a gente bota a camisa, a gente acaba trazendo para nós também isso. Então a gente tinha esse peso de trazer, levar o Inter de novo para a Série A, de uma atmosfera que foi criada por o Bruno falar que a gente era os melhores e a gente carregava isso com orgulho, porque nunca vai ser ruim tu levar um time sendo o melhor. Pelo contrário, né? Se for o pior, que eu acho que tá numa situação ruim. Mas essa questão de carregar isso, esse peso dessa torcida, dessa cidade, desse clube, eu acho que fez esse momento ser mais aproveitado mesmo pelos atletas. E talvez, pode ser que tenha atrapalhado, talvez não, mas com certeza a gente não foi desfocado pra final. A gente aproveitou o que tinha que aproveitar ali e chegou na final. Era pra ser, não tem muito o que falar, assim, era pra ser. Enfim. E no momento do futebol ele foi um momento bacana, que foi uma descontração nosso, que é difícil a gente conseguir ter. Na verdade, a gente não consegue ter durante a temporada. Então a gente acabou aproveitando, até o Bruno tava lá, né, com a gente. Mas Vocês foi estavam massa. olhando o jogo do Sub-20 antes até. Sim, alguns estavam no sub-20, daí a gente marcou um horário e foi lá jogar um futebol. Sim, sim, ali no Pelé. Esse último jogo do Sub-20 tu também tava. Tava acompanhando lá. Sim, sim. Tem uma gurizada que joga bem no Sub-20. Sub-20 Sim, tá é líder atropelando. absoluto, aham. O... Nessa questão de sem ser o jogo do Novo Hamburgo ou do Bagé, na real, só sem ser o do Novo Hamburgo, do Bagé e do Veranópolis até pode ser. Qual foi o adversário mais chato, assim, que tu jogou esse ano? É que o Bagé e o Veranópolis tu mal jogou pela questão do joelho. Uhum. Do Bagé tu nem chegou a entrar em campo. O Bagé eu joguei de ida só, joguei inteiro, né? Foi onde eu me machuquei. Foi? Jogo de ida das Então eu me quartas. perdi. Isso. Eu machuquei com 10 minutos do primeiro tempo, aí joguei o jogo inteiro ainda. Daí depois eu não joguei mais. Só fui jogar agora nos 2 jogos da final. Mas com certeza foi o time do Bagé. O primeiro jogo lá já foi ruim, que quando acabou o jogo a gente já ficou sem luz. Foi uma loucurada, foi uma correria. Aí no jogo de volta também, não tinha luz, não tinha água. É meio difícil jogar lá por esse entorno, sabe? E a atmosfera é bom jogar com a atmosfera daquele jeito. A torcida deles, a torcida nossa também.
mas o pós-jogo que já é meio chato, assim. E era um time encardido também, um time qualificado. Então, acredito que foi o time do Bagé foi o mais, entre aspas, assim, difícil, né? Que a gente enfrentou. Bagé a torcida do Bagé, tanto que lá tem 2 clubes. O Bagé, que tá na segunda divisão há um bom tempo já, é campeão invicto gaúcho, e o Guarani de Bagé é bicampeão gaúcho. E são 2 torcidas distintas, eles Sim. não se batem lá. Aqui a gente tem o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria, mas o Rio Grandense atualmente não tem profissional, então... Mas dia 21 até vai ter o Rio Nau Sub-20, então vai ser legal daí. Tu pretende estar lá pra dar uma olhada nesse jogo? Ou tu já vai ter... Dia 21 agora, de setembro? Aham. Vai ser aqui? Vai. Acho que eu vou sim, porque eu vou estar pela cidade ainda, né? Embora só em outubro. Então eu acredito que eu vou sim. E é bom tá acompanhando os meninos também, né, do Sub-20. Porque eles estão atropelando por enquanto, Sim, né? tá. E assim como nós, pela força do elenco que eles têm, pela qualidade dos atletas, acredito que eles vão conseguir o acesso também. O Pedro falou nisso daí, em sair do clube daqui 1 ano e meio só, que ele falou que não vai renovar a questão da candidatura dele à presidência e deixar as 3, já tem o Sub-17, agora o profissional, e o Sub-20 tá no A2, mas buscar finalmente deixar as 3 categorias que estão em atividade no clube na Série A. Saindo um pouco do futebol, o que tu tá achando de morar em Santa Maria, que nem tu falou, né? Tu vai dar uma viajada em outubro, mas vai ficar por aqui até todo esse mês de setembro, teu aniversário agora. Tu tá indo nos jogos, tá morando aqui. Como é que tá sendo morar em Santa Maria? E também, a gente falou ali de gíria, né? No início eu falei, prende o grito, tu não sabia o que que era. Prender o grito é, se tu precisar de alguma coisa, me chama. Prende o grito pra mim. E aí, o que tu tá achando de morar aqui no coração do Rio Grande do Sul? E também, se em Santa Catarina tem essa coisa do chimarrão, alguma coisa parecida com o do Rio Grande do Sul. E se tu pegou, né? O do churrasco é muito fácil o cara pegar a tradição de fazer churrasco toda semana. Mas, tipo, chimarrão, tu já começou a tomar alguma coisa do tipo? Sim, minha esposa que puxou mais pra esse lado, né? Por ela estar vivendo convivendo ali com as meninas, ou as esposas dos outros atletas. Ela acabou pegando e a gente também agora comprou, tem em casa também, de vez em quando a gente toma. Ainda não é um hábito assim todo dia. Mas tipo, tem chimarrão, daí a gente pega e toma. Mas a gente vai levar esse hábito com certeza pra nós. E a gente tá gostando bastante de morar em Santa Maria. A gente se surpreendeu porque achava que era menor a cidade, né? Mas é uma cidade grande, tem bastante coisa pra fazer, assim. Inclusive, esse sábado tem jogo do futsal, né? Isso, da UFSM Futsal. Futsal, a gente pretende ir também. Então, é uma cidade que a gente gosta bastante e é legal também receber o carinho dos torcedores quando é reconhecido, assim, em outros lugares, é bem bacana. Sim, sim. Estaremos lá no jogo também do FSM Futsal. O Gilson mesmo, ele que transmite os jogos, daí o técnico dele saiu, o cara fica no computador e tudo mais, daí ele me chamou, me contratou pra isso daí. Mas... Santa Maria tem bastante coisa de esporte. No CDM teve coisa de handebol, agora, tipo, Mercosul, que vem times de outros países. Santa Maria ele tem um polo esportivo muito legal. Por isso mesmo que a gente sempre falava, né? Que o Inter de Santa Maria não poderia estar na segunda divisão pelo tamanho da cidade, a história que tem. Sim. Mas, tia, acho que era mais ou menos isso daí que eu queria te perguntar hoje. Te dar uma passada por cima da tua carreira. Não tem como falar de tudo, mas eu agradeço imensamente de coração por a oportunidade de te entrevistar hoje. Deu para dar uma falada sobre principalmente o Inter, né? Que foi o grande momento da tua carreira, tá sendo e vai ser esse ano, se tudo der certo, ano que vem. Série A, se manter na Série A, buscar uma Série D. Vamos estar na torcida. Se eu não estiver transmitindo com o Felipe, a gente vai estar na arquibancada torcendo por ti e pelo clube com toda certeza. Agradecer pelos serviços prestados até aqui, que vai continuar no clube. E é isso aí, meu amigo. Quiser dar um recado pro torcedor santamariense, deixar um recado para alguém, mandar um alô, o espaço é completamente aberto para ti. Não, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, pelos comentários. Você e o Felipe, né? Lá nos jogos, na transmissão. E falar para vocês também continuarem desse jeito, assim, espontâneo, porque é isso que faz a gente chegar em grandes lugares, né? Com esse carisma que eu sempre vejo jogos depois de jogar, então eu acho muito legal, muito bacana essa transmissão de vocês. Continuem assim, parabéns. Tenho certeza que vocês vão alcançar voos maiores também. E,
Cara, a gente não pode prometer nada, mas eu espero que eu faça uma temporada ainda melhor do que eu fiz esse ano. Agradecer aos torcedores. Contamos com vocês também para 2026, que espero que a gente leve o Inter a uma divisão nacional. E mandar um beijo para os meus familiares, para as pessoas que eu amo, meu pai, minha mãe, minha esposa que está aqui comigo. E é isso. É isso. Esse foi mais um Camisa 10. Eu sou Miguel Cardoso. Obrigado a todos que estiveram acompanhando. Esse foi Júlio Simas, volante do Internacional de Santa Maria. Renovou o contrato, então ano que vem vocês ainda verão atuações dele pelo coração do Rio Grande do Sul. Até a próxima.